na parte de segunda-feira, fazer discípulos, o foco da missão. Nós não temos somente o privilégio de aceitar a Jesus como Salvador e de sermos gerados como filhos e filhas de Deus, nós temos uma missão de fazer discípulos. Jesus escolheu primeiramente 12 discípulos, depois escolheu mais 70. E desde então, os discípulos de Jesus estão se multiplicando. Queridos, nós somos discípulos de Jesus. Mas, como discípulos, nós temos que aprender a fazer discípulos. Este é o foco da nossa missão. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, e vamos ver os versos 16 a 20. Mateus 28 e os versos 16 a 20. Leia comigo. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Quando viram Jesus, aqui diz, o adoraram. Se Jesus não fosse Deus, ele teria pecado. Porque quem não é Deus não pode aceitar adoração. Os anjos de Deus não aceitam adoração. Você se lembra da experiência de João lá em Apocalipse capítulo 19, quando ele se ajoelhou diante do anjo, Apocalipse 19, e o anjo disse, não faça isso, adore a Deus. Anjos de Deus não aceitam adoração. Quem é de Deus não aceita adoração, porque só Deus pode ser adorado, e Jesus é Deus. Porque Tomé se ajoelhou diante de Jesus e disse, Senhor meu e Deus meu, e Jesus não repreendeu Tomé, porque ele se ajoelhou diante dele. E aqui a Bíblia está dizendo que todos os discípulos o adoraram. Capítulo 28 de Mateus e o verso 17. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Meu querido irmão, Jesus é Deus. O Deus encarnado, o Deus homem, 100% Deus, 100% homem. Este é o mistério da encarnação de Jesus Cristo. E o verso 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Após a ressurreição de Jesus, ele subiu ao céu no mesmo dia em que ele ressuscitou, no dia das primícias, não é? No dia 16 de Nisan, ele subiu ao céu com as primícias dos mortos. Ele, Jesus e aqueles que ressuscitaram com Jesus são as primícias dos mortos. Jesus subiu ao céu, apresentou essas primícias diante do Pai, foi aceito e agora ele retornou para a terra e permaneceu 40 dias na terra. E neste período que Jesus permaneceu na terra, foi quando ele disse, todo o poder me é dado no céu e na terra. Jesus Cristo agora, glorificado, porque ele ressuscitou glorificado. E agora ele pode usar os seus poderes divinos. Durante os 33 anos que ele viveu na terra, ele não usava os seus poderes divinos. Ele era 100% Deus, mas vivia na dependência do Pai, fazendo a vontade do Pai e recebendo o poder do Espírito Santo. Viveu como homem na dependência de Deus. Mas agora, após a ressurreição de Jesus, ele foi entronizado no céu como nosso sacerdote. E ele disse, todo o poder me é dado no céu e na terra. Jesus Cristo é quem realiza tudo em todos. Lá no céu, ele é quem realiza tudo em todos, ali no santuário celestial. Ele é intercessor nosso, mediador nosso, e ele é o juiz do juízo celestial, que começou em 1844. Todo o poder me é dado no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você e eu não estamos sozinhos nesta missão. Deus nos deu uma missão. Jesus Cristo nos deu esta missão e derramou sobre nós o Espírito Santo. E ele deu a certeza de que ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Mateus capítulo 28, 16 a 20, declara a incumbência bíblica, comumente identificada como a grande comissão, na qual Jesus instruiu seus seguidores a ir e fazer discípulos, ensinando-os com fé e motivando-os na comunhão. Os componentes básicos de Mateus 28, 16 a 20, podem ser vistos em 4 aspectos simples. Primeiro, Jesus ordena seus discípulos a ir à Galileia para estar com eles. Segundo, Jesus vai até eles declarando sua autoridade e soberania. Terceiro, Jesus comissiona os discípulos para uma tarefa de fazer discípulos. Quarto, finalmente promete estar com os discípulos até o fim, até a consumação dos séculos. Fazer discípulos é o foco da grande missão. Você e eu temos esta missão de fazer discípulos, evangelizar, salvar almas e fazer com que estas pessoas salvas tornem-se também discípulos, duplicando o número dos discípulos de Jesus. É importante destacar que na grande comissão o imperativo é: façam discípulos. Jesus claramente conduz os discípulos na direção de um propósito: a quadruplicação dos discípulos. Essa é de fato uma das mais importantes passagens missionárias da Bíblia. Ela termina com a promessa da presença contínua, permanente de Jesus na vida dos seus seguidores, porque o Espírito Santo estaria com você e comigo, com todos os discípulos de Jesus, o tempo todo, por todos os séculos, até a volta de Jesus. A grande comissão não foi destinada apenas aos primeiros discípulos lá no primeiro século. Eles não podiam ir a todas as nações sozinhos para cumprir esta missão de fazer discípulos. Portanto, a comissão é universal em seu escopo. Todo verdadeiro seguidor de Cristo, e você é um seguidor verdadeiro de Cristo, deve estar engajado em fazer discípulos. Além disso, a passagem a ser transmitida, o Evangelho eterno de Jesus, destina-se ao mundo inteiro, todas as nações da terra, sem limitações geográficas, sociais ou étnicas. A missão é fazer discípulos. Essa incumbência do Mestre afeta a forma como você vive e como você ministra, como você se relaciona com as pessoas. Quando você olha para as pessoas, você já tem o sonho de salvar, convertê-las, levá-las a Jesus e fazer destas pessoas também discípulos de Jesus, multiplicando os discípulos. Discípulos são aqueles que aprendem aos pés do Mestre Jesus Cristo todos os dias. Todos nós deveremos nos ajoelhar aos pés de Jesus, aprendendo dele, recebendo as ordens dele. Ele é o nosso mestre e ele nos capacita pela habitação do Espírito Santo em nós para cumprir esta missão. O foco da missão é fazer discípulos, ir a todas as nações, ensinando, pregando e batizando. Aleluia!